Atitude, oferecimento Cabelo e Companhia, 3241-5311. Oi galerinha, tudo bem? Está na sua tela mais uma Atitude. Hoje eu converso com a psicóloga Karine Ferreira sobre o comportamento dos jovens e o jogo Baleia Azul. Seja muito bem-vinda, Karine. Muito obrigada. O que é o jogo Baleia Azul? Pelo que a gente tem visto na internet, o jogo Baleia Azul, ele é um conjunto de desafios que alguns jovens colocam e os outros que aceitam participar desse grupo têm que seguir. Então, os desafios, eles vão desde acordar de madrugada para você assistir um filme de terror, passa por dar balas envenenadas para as crianças na escola e vai até a automutilação e o autoextermínio, né, que é o suicídio. E o emocionante desse jogo é que todos esses desafios têm que ser filmados e postados nessa rede virtual, né? Então é basicamente isso. Quais os sinais que a criança ou adolescente apresentam quando não estão bem? Bom, as crianças e os adolescentes hoje, eles têm ficado cada vez mais longe dos nossos olhos, né? E eles têm ficado cada vez mais no seu mundo particular. Então, quando a gente fala de isolamento, que seria um dos principais fatores que nos indicam de que a criança e o adolescente eles não estão bem, esse isolamento hoje ele é complicado da família avaliar, porque a criança e o adolescente sempre está em isolamento, né? Dentro do seu quarto, com o seu fone de ouvido. Então, quanto mais a criança e o adolescente eles estão fora do convívio familiar, fora do convívio com os amigos, né? Então, a gente consegue perceber que eles estão no mundo à parte. E aí, o que eles vão encontrar nesse mundo à parte, a gente não sabe. Agora, falando desse jogo em específico, esse jogo ele tem um dos desafios é que a criança se corte, né? Então, tá logo no começo, a criança precisa se cortar. Então, eles vão começar a usar roupas de manga comprida, né? Esconder o seu corpo, para realmente evitar o contato visual dos pais. Outro sinal nítido de que a criança não está bem é quando ela não consegue mais olhar nos olhos dos pais, né? Elas não mantêm esse diálogo visual, eles estão sempre esquivando o olhar, né? Sempre se escondendo de alguma forma. Isso é um outro sinal. Podemos dizer que a família é fator fundamental na valorização da vida. Por que é tão difícil esse vínculo, às vezes, com os pais? A gente costuma falar que a educação dos filhos nesse momento, né, que a gente tem vivido essa era digital, ela tem se tornado cada vez mais distante. Porque tanto as crianças e os adolescentes estão em um mundo virtual, como os pais também estão. E é muito fácil você chegar em casa, pegar ali o seu telefone e entrar nas suas redes, enquanto essa criança, seu adolescente também está lá no mundo dele. Não dá trabalho, né? Então, é bem cômodo para todo mundo. Mas aí, o que acontece? A gente não tem acesso às redes dos nossos filhos. Porque antigamente, as crianças, elas brincavam no quintal, elas brincavam dentro de casa, elas brincavam na porta de casa, a gente conhecia as amizades, a gente ouvia o que eles conversavam, a gente sabia até o tipo de fantasia que as crianças tinham nas brincadeiras. E agora hoje a gente já não escuta isso mais, porque essas conversas às vezes elas são no teclado, às vezes eles estão usando fone de ouvido, cada um no seu quarto. Então a gente cada vez tem menos acesso a eles. E aí uma outra coisa que a gente costuma pensar e a ponderar é até onde a gente deve entrar na privacidade dos filhos, né? Então, hoje muito se tem falado em privacidade, mas a criança e o adolescente, eles não estão prontos ainda. A gente nem adulto não está pronto, né? Mas eles têm uma noção menor de perigo, eles têm uma noção menor de risco. Então, eles precisam do nosso suporte, do nosso cuidado. E aí, quando a gente pensa em não
invadir a privacidade deles, nós temos que saber qual é essa privacidade que a gente não quer invadir, né? Então, eu acho que às vezes a gente não está no caminho certo. A gente realmente precisa conhecer os nossos filhos, precisa conhecer a rede que eles se relacionam, a gente precisa conversar e participar da rede de contato dos nossos filhos. A gente precisa participar dos sonhos, dos planos, a gente precisa participar das conversas, a gente precisa participar dos relacionamentos, né, das fantasias, dos medos, né? A gente precisa saber o que os nossos filhos estão pensando e muitas vezes a gente não sabe. Então, que cuidados esses pais devem ter com os jovens em relação a esses jogos suicidas? Bom, eu acho que o diálogo é a primeira chave de um bom relacionamento, né? O pai e a mãe, ele tem que ter liberdade para conversar com o filho, né? Para expor os medos e angústias dos pais, né? Porque hoje a gente sabe que esses jogos estão aí, e não só o jogo da baleia azul, mas há pouco tempo atrás a gente tinha aquele jogo de asfixia, onde a criança tinha que testar o seu limite de respiração, a gente tinha aqueles jogos de pular de uma varanda para outra, de equilibrar em lugares altos, né? Então são desafios que geram adrenalina e que geram uma situação que o jovem realmente quer testar o seu limite. Mas os pais, eles precisam estar próximos. E eu acho, Júlia, que a intimidade de pais e filhos, de cuidadores, né? Essa intimidade é essencial, né? Porque a criança, o adolescente, ele tem que ter certeza de que ele pode contar com os pais, de que ele pode falar, de que ele pode compartilhar, né? E é através do diálogo que a gente consegue aumentar esse vínculo e diminuir esse espaço de vulnerabilidade. Karine, muito obrigada pela sua participação aqui. Aconteceu na última sexta-feira o Miss T Brasil 2017, um concurso de beleza criado para acabar com estereótipos que as transexuais carregam. Ao todo, são 29 candidatas de diferentes regiões do país. Entre elas está a candidata Ticiane Fernandes, que representa o estado de Minas Gerais. O evento ocorreu no Teatro Santo Agostinho, na região central de São Paulo. A vencedora foi Isabelle Coimbra, que vai representar o Brasil no Miss International Queen, na Tailândia, em 2018. Em sua 18ª edição, o Comida de Boteco está presente em 20 cidades e em todas as regiões do país. Este ano vem com uma super novidade. Depois de conhecermos os 20 campeões de cada cidade, terá uma eleição feita em julho para o melhor boteco do Brasil. Uberlândia está nessa lista de cidades e ano passado quem levou o título foi a Mussa Petisqueira, com o melhor quibe assado da cidade. O evento ocorre do dia 14 de abril ao dia 14 de maio e para participar é só você ir em um dos botecos e votar. Eu vou para um rápido intervalo e volto já com muito mais atitude. Cancún Biquínis, moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancún Biquínis, 3242-4034. Estamos de volta com muito mais atitude. O Outback Steakhouse do Center Shopping Uberlândia recebeu na última semana visibilidade internacional. Durante a conferência anual da Blooming Brands, realizada em Orlando, na Flórida, o prêmio de sócio proprietário do ano 2016 no Outback Brasil foi a empresária Priscila Stankowski, sócia proprietária do Outback do Center Shopping Uberlândia. Um reconhecimento pela dedicação e esforço de um trabalho realizado com sucesso. E para conferir a agenda cultural dessa semana, eu chamo Emerson Martins. Olá, Júlia! Vem aí a Exposebu, uma grande festa resgatando a grande temporada country da região. A 83ª edição da Exposebu será realizada entre os dias 29 de abril e 7 de maio no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. E promete marcar a história com uma proposta diferente de tudo que foi realizado nos últimos anos. Atrações como Luan Santana, Simone Simaria e Zezé de Camargo e Luciano. Bioluminescência Minha Luz é de LED, a Festa das Cores, chega hoje no Uzi Bar. Poderia ser apenas mais uma quinta-feira, mas não desta vez. Hoje temos Biologia no Uzi, a gente ocupa a cena em peso e faz o maior colorê. Não fique fora dessa. Para mais informações, ligue nesses telefones. Esses são os eventos para essa semana. É com você, Júlia.
Muito obrigada, Emerson. Até semana que vem. Queridos, eu fico por aqui. Um grande beijo. Não se esqueça de curtir nossas redes sociais e acompanhar tudo que rola por aqui. Um grande beijo e até lá!